Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o Tribuna Livre hoje começa com um convidado ilustre, né? Nosso amigo consultor Alexandre, né? Alexandre Bandeira. E, Alexandre, seja bem-vindo, né? E vamos já começar falando sobre o fato político que me parece que balançou bastante os alicerces da República, né? Que é a prisão do líder do governo no Senado, senador Delcídio do Amaral. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aí os espectadores do Tribuna Livre, né? Foi a grande bomba da semana, pela expressão que foi o primeiro senador preso e ainda mais um senador que até então tinha uma imagem muito ilibada, um trânsito muito tranquilo dentro da oposição, dentro da situação. Era um homem de trânsito dentro do Palácio do Planalto. É o líder do governo, era o líder do governo. E, de repente, nós descobrimos que essa pessoa que tinha uma imagem ilibada, nos bastidores, como foi provado e gravado, estava tratando de assuntos pouco democráticos. Pouco republicanos, né? Eu não digo nem pouco republicano, porque vai muito além da questão republicana, mas de se tratar em pagamento de mesada, de propina e de fuga. Houve uma tentativa de suborno de uma testemunha, né? Exatamente porque isso, o colaborador voluntário, o Nestor Cerveró, né? Tinha um compromisso de falar a verdade. E ele estava tentando impedir que o Nestor Cerveró falasse sobre as relações dele, né? E principalmente porque o assunto que o Cerveró tem a tratar, apesar de ser um assunto antigo, traz uma grande novidade, que é a implicação direta da presidente da República com relação à venda lá de Passadina. Refinaria de Passadina, exatamente, né? Onde basicamente a presidente disse que ela assinou sem ler e pelo que a gente já está sabendo da delação premiada do Cerveró, vai afirmar textualmente que a presidente sabia de todos os detalhes. Sabia de tudo, né? Inclusive o chamava toda hora, né? Exatamente isso. Então essa é a grande novidade de um fato antigo. É verdade. E que essa semana está mobilizando, a falar a verdade, eu acho que é a informação mais importante que tem depois da prisão de um senador, que a gente não tinha notícia disso, um senador em plena atividade do mandato. E você veja que mais do que a prisão de uma pessoa, como o senador, é a questão emblemática, né? Quer dizer, ele não era uma pessoa, né, comum, possa ser presa, né? Era um senador da República, da Câmara Alta, e mais do que isso, ele era o líder do governo. Exatamente. Né? Quer dizer, isso é muito emblemático, né? E mostra também a pujança, né, do Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário hoje é o poder, eu quero crer, mais acreditado no país. Né? Eu costumo chamar que o Poder Judiciário assume uma figura de poder moderador. Né? Ele sempre traz para o centro da discussão tudo aquilo que, de uma certa forma, está na periferia das emoções. Né? Foi uma decisão inédita, até a contextualização da própria flagrância. E por unanimidade, no Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso. Né? Porque você veja, foi decretada a prisão monocraticamente pelo ministro Eurico Zavascki, que imediatamente convocou o plenário, turma, né? E aí foi decidido. Foi tão em conteste que o próprio Senado, quando foi votar a questão da permanência ou não, porque aí é uma deliberação do Senado, o próprio Senado Aliás, o eleitor votou, não né? entende muito, o cidadão ele não entende muito, é o seguinte, é porque quando um parlamentar ele é preso, a prisão ela permanece, mas precisa ser ratificada ou não pelo plenário da Casa Legislativa, né? Exatamente. E que tem o poder, inclusive, de relaxar a prisão, se desejar, né? Mas o Senado manteve a prisão. E a gente observou que pela votação, né, foram 59 votos a 13, né, esse número bem emblemático. Né, exatamente, é o número do PT. Né? Exatamente. Né, e o que a gente pôde observar que tivemos dentro da votação que pediu pela permanência da restrição de liberdade do senador, membros de todos os partidos, inclusive alguns mandatários, o Paulo Paim, do próprio PT, votou pela permanência também, né?
É porque ali não tinha jeito, né? Quer dizer, Exatamente. é uma A gravação, prova era muito a clara, prova é né? muito clara. Foi o filho do Severo que fez, né, a Exatamente gravação, isso. né? Exatamente isso, né? E o que Porque é já ruim, não né? confiava em ninguém também, né? A situação já estava planejada para acontecer, porque a gente observou as gravações, elas acontecem desde setembro do ano passado. Aham. Né? Então a gente começou a observar, de uma certa forma, que essa questão dessa pressão feita pelo Delcídio do Amaral não foi uma coisa extemporânea que aconteceu há poucos dias, é um processo que já vinha acontecendo. E até mesmo a gente ouviu o próprio filho do Severo falando da questão de uma pressão psicológica, né, para que ele Exatamente. pudesse fazer para que ele não fizesse a delação E, premiada. Né? Alexandre, e a prisão anterior do amigo do Lula, que todo mundo, né, suspeita, né, aí é suspeita ainda, né, que ele fosse o operador da família do Lula, né, do ex-presidente Lula, o tal do Bunlai. Eu costumo dizer que esse episódio começou no dia anterior, né? A prisão do Delcídio do Amaral começou no dia anterior com a prisão do Bunlai. Bunlai tem um relacionamento muito forte com o próprio Delcídio Não, do tanto que Amaral. tinha passe livre, né, no Palácio do Planalto Exatamente quando o isso, Lula né? foi presidente. E pelo que a gente pôde apurar e pôde perceber dos bastidores, né, o Delcídio do Amaral, de uma certa forma, era quase que um interlocutor do ex-presidente Lula e com a responsabilidade de monitorar a questão da Lava Jato e cuidar muito de perto da questão do Cerveró também. Né? Então, é um processo que não são fatos isolados, a gente precisa ver muito Tem bem que são personagens todos de uma mesma história. E o que é ruim de tudo isso? Né? De uma certa forma, o governo federal ele já tinha arrumado a casa para ele poder tava manter um silêncio, né? Exatamente, para manter uma certa governabilidade, até porque na queda de braço com o Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, o governo federal acabou levando a melhor por uma questão de que ficou indefensável a questão do Eduardo Cunha. Depois que apareceram as contas nominadas, seja por trust, seja por parente, seja por qualquer outro artifício, que acabou aparecendo no nome dele, no nome da esposa. Então ficou uma situação muito insustentável para o próprio presidente da Câmara, né? Que tinha arrefecido a questão do impeachment. Né? Agora a crise de imagem volta novamente para o governo federal, só que em um outro foco agora, dentro do Senado da República. E acho que a posição da presidente Dilma e do ex-presidente Lula fica extremamente agravada, né? O interessante é que até agora não houve um pronunciamento oficial do governo federal com relação ao assunto, dado que não era apenas um senador e um parlamentar que era o líder, né? Era o líder do governo do Senado. Então, eu acho que caberia uma posição mais fática do próprio governo sobre essa questão toda, né? Porque eu acho que quando você tem um boato, você tem uma notícia, você precisa debelá-la pela raiz e muito rapidamente. E até este momento a gente está ouvindo, quer dizer, a gente não está ouvindo o Palácio do Planalto se pronunciar sobre isso. Está um silêncio ensurdecedor. Exatamente. Agora, o pior de tudo é que o Palácio do Planalto, porque a liderança do Delcídio, ele assumiu há pouco tempo. Exatamente. Como líder, né? E o governo já tinha conhecimento, né, de uma série de coisas, ou pelo menos suspeitava, né? Exatamente. Porque estava sob investigação. E eu acho que o governo apostou na impunidade. Talvez, né? A gente tem uma prática de hábito desse governo e do governo anterior, fazem parte do mesmo grupo de poder, do processo da negação. Né? Eu não sei, eu desconheço, eu não Que não vi, dá não para estou desconhecer presente. no caso dele, porque foi uma gravação. É né? exatamente isso. Né? E foi pego, dizem que não é um flagrante, mas eu considero que isso é uma flagrância de uma situação que não tem como ser negada. Né? Por isso que eu acho que a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal foi pela uma muito preventiva. acertado. Né? Exatamente. Tanto que esse aspecto vai mudar muito na questão das investigações da própria Lava Jato, a partir do próprio processo de delação premiada, que o Cerveró está concluindo para os próximos dias. Eu tenho a impressão que muitos que estavam ainda em dúvida, né, se fazia ou não a delação premiada, viram o seguinte: prenderam um senador da República em pleno exercício, que era líder do governo,
que vão fazer com esses que... Olha, não é bola não. E o Eduardo Cunha, hein? Sustentável mesmo, né? É insustentável, mas para falar a verdade, eu acho que nesse momento ele está comemorando, né? Porque É. ele era o foco do noticiário. Saiu. Ele saiu do noticiário, a gente sabe que existe uma agenda legislativa que pretende encerrar seus trabalhos no dia 12 de dezembro. Creio que ele vai tentar levar a situação em banho-maria até dezembro, para que ele possa, no próximo ano legislativo... Enfim, o tentar clima é de reverter a salve situação. quem puder. Exatamente isso. Mas, O último a sair apaga a luz. ele está comemorando nesse momento, até porque a crise saiu do colo dele e foi para o colo Mas do eu governo vou, mas eu agora, não vou só. Tem mais Exatamente alguns. isso. Ele já andou ameaçando em algumas frases, né? A gente observou que ele pode ir, mas ele ainda tem a questão do impeachment nas mãos, ele que vai deliberar e decidir sobre isso, né? Eu acho muito ruim, porque de uma certa forma deixa de ser uma discussão institucional para ser uma peleja pessoal, né? Mas o juiz Moro, ele, num dos despachos dele, né, ele disse que essa relação entre a política com questões, né, de crimes, não tem jeito de dar certo, né? Não funciona, não né? pode, né? Mas a gente está vivendo um aprendizado, né? Eu acho que as pessoas que estão... Existem exageros, a gente sabe, Exatamente, mas... né? O que a gente começa a observar isso com muita franqueza é de que os atores políticos eles precisam se afastar cada vez mais desse submundo onde se trata da corrupção, né? Exatamente. Mas fica uma lição também para o eleitor que eu digo o seguinte, né? Não é o político que faz o ladrão, né? É o voto que coloca o ladrão na função de político. Na função de político, exatamente isso. Realmente é uma coisa... E eu acho que é um aprendizado, né? Se tem algo de bom nessa história toda, né? Eu acho que é o renascimento, a reafirmação do Poder Judiciário como um poder independente, principalmente, né, pela atuação firme, determinada, séria e sóbria, né, do juiz Sérgio Moro, né? É o Ministério Público que, mesmo a gente tirando alguns exageros, mas a gente está vendo, né, que o objetivo é um objetivo nobre, é exercer a função, entendeu, com independência, né? A Polícia Federal, que foi sucateada por muito tempo, que tentaram de todas as formas controlar, mas a verdade no final prevalece. Enfim, as instituições estão sobrevivendo, né? Sem dúvida. O que a população precisa ter agora é a questão da paciência, porque a justiça também tem o seu tempo. O processo do mensalão ele foi muito longo e se exauriu agora tem 1, 2 anos. E não foi um episódio. Exatamente. Né? Quer dizer, as pessoas têm que compreender que isso que está acontecendo agora abriu um precedente lá atrás, né? Exatamente. Tanto que algumas pessoas que estão envolvidos na questão do Petrolão tiveram já suas condenações feitas também no mensalão e a própria justiça está revendo algumas sentenças de flexibilidade do cumprimento da pena. O Pedro Corrêa, por exemplo, já teve revogado, né, o benefício. Exatamente. Né? O Zé Disseu, com certeza, também é a mesma coisa. Né? Com um entendimento muito claro que continuaram operando esse esquema mesmo após a questão da condenação. Né? E a justiça está revendo a sua condição de fazer justiça com J maiúsculo, vamos colocar assim, né? É verdade, é verdade. É porque sempre no Brasil prevaleceu aquela história dos P's, né? Que os P's que iam para a cadeia era sempre preto, prostituta e pobre, né? Uhum. Agora tem petista, poderoso e político, né? Então, nós temos que aqui louvar a justiça brasileira, o poder judiciário, né? A gente sabe que ainda tem alguns que são meio, né? Mas, de qualquer maneira, é um caminho sem volta, né? Eu creio que sim. Alexandre, olha, quero lhe agradecer muito, entendeu? Vir aqui abrilhantar, né, o nosso Tribuna Livre, né? E vamos daqui para lá estar acompanhando essas coisas. E o Tribuna Livre volta já já e a gente vai falar um pouquinho também de futebol, né? Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? E o Alan está aqui todo satisfeito, entendeu? Afinal de contas, o Corinthians é campeão, né? Aliás, nós vamos começar, né? Boa tarde, seja bem-vindo, né, Alan? Vamos começar, já estão definidos os 4 campeões, né? Das 4 séries, né? Do futebol brasileiro, né? E é muito cedo, pô, nós estamos ainda no mês de novembro, quer dizer, Já acabou, e já está né? tudo definido, né? Já acabou.
Inclusive, assim, boa tarde a todos, boa tarde, Raimundo. Inclusive, os que não acabaram o campeonato ainda também já estão praticamente definidos, que a Série B ainda tem rodada, mas já estamos na Essa última não vale absolutamente nada, Nada, a não nada, ser nada. um jogo, Macaé e Pro descenso, Ceará. né? Pro descenso. Pro Que o descenso. Ceará Só vai, isso. vai jogar lá no Presidente Vargas, com a casa lotada, vai ficar muito difícil pro Macaé, né? Exatamente. Futebol a gente não pode dizer antes da partida o que pode acontecer, mas vai ficar muito difícil, porque a pressão lá dentro do Presidente Vargas é enorme. Então a Série B definido, Botafogo campeão. Aliás, se você me permite, né, eu quero mandar um abraço e parabenizar o Zé Domingos, né? O Zé Domingos, botafoguense, está mais feliz do que pinto no lixo, né? Lá do Buriti 3, né? Isso. Zé, um abraço, viu? Então, Botafogo campeão da Série B. Corinthians campeão da Série A, em Série A. conteste, né? Não, ali, o melhor time do ano, em Time mais regular, sem problema Com nenhum. o melhor treinador, insisto em dizer. Série C, a região centro-oeste com Voltou o Vila. um campeão, né? O Vila O Nova. Vila do Povão, né? Do Afinal Povão. de contas, realmente é a maior torcida aqui, né? A maior torcida, exatamente. O estado de Goiás, ele tem. As pessoas costumam falar muito do Goiás. Mas o Vila Nova, ele é o time que mais leva a torcida time de ao massa, Serra né? Dourada, é o time de massa. É o time popular de Goiás, né? É verdade. E na Série D, nós tivemos uma zebra, né? Ganhou o Botafogo de Ribeirão Preto em cima do meu River. Mas não tem problema, porque o River já está na Série Mas C, continua o seguindo projeto? aquela trajetória, né? Libertadores 2018, né? O River do Piauí. E o rebaixamento, Joinville rebaixado. Joinville definido rebaixado. matematicamente. Vasco pega um Santos com Vasco time reserva, com time né? reserva, né? Mas o Corinthians estava com time reserva e sapecou 6 no São Paulo, né? Mas sabe, ô Raimundo, eu acho que aquela Motivação situação era do outra. Corinthians, eu posso estar errado, eu não estou fazendo juízo aqui, mas eu posso estar errado. Eu vejo que foi um desleixo dos jogadores do Botafogo, Do São Paulo. Perdão, do São Paulo, por camisa conta é da igual, né? diretoria. É bem parecida, né? É. Eu vejo que foi um desleixo, eu queria usar uma palavra aqui, mas não dá para usar. Eles deixaram aquele resultado acontecer. Fizeram corpo mole. Fizeram corpo mole por conta da diretoria, das coisas que a diretoria vem fazendo. Da má gestão da diretoria esse ano do São Paulo. Então você acha que o Vasco fatura o Santos? O Vasco ganha do Santos. Vai a com o time 40 pontos e vai decidir a vida dele com com o Curitiba. no Alto da Glória, vai ser muito Mas difícil. veja só, aí hoje nós temos o Goiás numa situação dificílima, 35 Goiás pontos, é outro né? que já caiu. Goiás possivelmente cai, o Avaí e o Vasco. E o Vasco. E Figueirense. E o que Figueirense e o Curitiba. Mais Quer à dizer, frente, o Curitiba hoje só depende de... O jogo do ano do Curitiba é o jogo contra o Vasco, ele tem que ganhar e ganhando ele está Exatamente. fora. E aí nos remete àquele fatídico rebaixamento do Curitiba lá no Couto Pereira, que deu aquela quebradeira. O jogo contra o Fluminense, Contra o né? Fluminense, Foi um 1 a time 1, carioca, exatamente. Aquela missão impossível, né, do Fluminense. Não, aquela do Fluminense, acho que nós não vamos ver nunca mais uma daquela. porque É verdade. E você continua com o palpite que o Vasco cai? cai. O Vasco está na segunda divisão ano que vem. Né? O Vasco tá na segunda. Infelizmente, está na segunda divisão ano que vem. Time grande na segunda divisão não me agrada de forma alguma. Infelizmente, né? Bem, e Copa do Brasil? Santos vacilou, né, no primeiro jogo. Ganhou por 1 a 0. Por 1 a 0. Teve um inacreditável Futebol Clube no último lance que, Rapaz, pelo que amor de lance, Deus. quer dizer, 480 minutos já de jogo e o cara no Exatamente. finalzinho perde aquele gol, E hein? perde aquele gol. Um jogo que, num pênalti daquele que o Santos teve para cobrar, colocar o Gabigol, não deveria ser o O que Gabigol. houve ali? Por que botaram o Gabigol? Eu acho que o Gabigol ele vem crescendo muito de produção, não podemos negar. Ele melhorou a cabeça, ele era um jogador muito imaturo, ele está mais maduro. E o Dorival deu um voto de confiança a ele. Numa final de Copa do Brasil? Por ser o artilheiro da Copa do Brasil, eu creio que o mas- Dorival deu essa... Tinha que ter sido o Ricardo Oliveira. Tinha que ter sido o Ricardo Oliveira. Futebol não é assim, né? Futebol você não pode cometer determinados erros. né? Exatamente. Porque- Ali foi um erro crucial, né? Porque 1 a 0 É para a muito volta na Arena Palmeiras vai ser muito... 40 mil pessoas 40 mil no pessoas. estádio, quer dizer, e o Palmeiras é a única alternativa dele para a Libertadores é ali, né? É só ali. O Santos ainda tem o Campeonato Brasileiro, né? Então realmente, você aposta em quem? Eu ainda continuo apostando no Santos. O Santos vai ganhar, né? Ok, eu não gostei muito do Palmeiras ter eliminado meu Fluminense, não, mas eu acho que o Palmeiras vai surpreender, viu? Você acha que vai surpreender? Eu acho. Eu ainda continuo vendo que o Palmeiras é time pro ano que vem. Não, também acho que é o time para o ano que vem, mas eu tenho a impressão que foi muito pouco.
Foi pouco, Eu acho né? que 1-0 foi muito pouco, entendeu? É, E vai ser assim, Na verdade, um o Santos- inferno pro Santos, Vai. aquele... Agora o Santos ele não pode entrar pensando que está ganhando de 1-0. Com esse resultado na cabeça. Ele tem que pensar que o jogo está 0-0, que ele precisa fazer o resultado, É. que ele precisa partir para cima. Não deixar a característica. A característica do time do Santos é partir para É cima. partir pra cima, é. Então ele tem que jogar. Ele tem que jogar o futebol dele e esquecer que o Palmeiras precisa do resultado. Hoje o time do Santos é mais arrumado, só que é uma decisão, e mais do que uma decisão, é um clássico. E se você for contar decisão, clássico e experiência, o Palmeiras está à frente. E o futebol de Brasília, nós temos então um treinador estrangeiro, né? Italiano no Gama. Italiano, né? Italiano, treinador. Pela primeira vez na história, um treinador italiano no Distrito Federal, né? Nós nunca não tivemos dele? isso na história. Eu não me Não recordo, lembra, eu não? acabei de esquecer o nome do cidadão, mas eu lembro do auxiliar dele, Quem? que é o nosso famoso Reinaldo Gheldini, né? Ah, o Reinaldo. Vai ser o auxiliar dele. Engraçado, o Reinaldo, ele já treinou alguns times e treinava bem. Agora ele tá O como Reinaldo, ele conhece muito bem o futebol do Distrito Conhece, Federal, né? conhece. Ele já está há muito tempo aqui em Brasília, militando no nosso verdade. futebol. Treinou várias equipes do Distrito Federal e conhece bem línguas, né? Já jogou no exterior. Inclusive, ele mesmo costuma dizer, o discípulo do Zico, né? É verdade, é discípulo verdade. do Zico, jogou com o Zico no Flamengo. Andou fazendo uns gols no Fluminense, que é um pecado, né? Não devia, Reinaldo, mas eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo por isso, não se preocupe. né? E eu, assim, eu até acho que, dependendo dos resultados do Gama, eu não tenho problema nenhum em falar isso, o treinador italiano acaba caindo e o Gheldini vira plano A. Voltando à Série B, ainda temos aí um minutinho. Voltando à Série B, nós tivemos a ascensão de 2 times do Nordeste. 2 times do Nordeste voltando O a figurar no cenário Vitória, nacional. o Vitória e o Santa Cruz. Agora, o Santinha É um fenômeno. É um fenômeno, O né? Santinha é um fenômeno. O Santinha foi para a Série D, rapaz. Série D. Ele foi para o fundo do poço. Exatamente. Quase E chegou no Japão, né? Quase chegou no Japão. E eu posso te dizer, Raimundo, que se a gente for parar para avaliar, analisar friamente, foi a torcida quem empurrou o Foi, Santa Cruz foi. para a Série A novamente. É verdade, é verdade. É a maior torcida mesmo. A torcida do Santa Cruz, ela é algo assim inacreditável. Agora você veja, se você tem um Santa Cruz voltando com essa pujança da torcida, por outro lado você tem o simpático América, que tem uns 4 ou 5 aí. 4 ou 5, mas Que que não sempre cabe mais numa Kombi, já cabe no Opala. no né? Opala, já está diminuindo. Agora sim, na verdade, o América ele vem como um terceiro time mineiro, vem figurando sempre. Foi, sempre ali. Não, Série já A. foi o primeiro time mineiro. Já foi o né? primeiro time mineiro. O que acabou com o América foi a ascensão do Cruzeiro, Exatamente, de 65 para cá, né? exatamente. É verdade. Que aí acabou caindo um pouco. Time com pouca força política, né? Posso dizer Mas foi assim. merecido o retorno do América, do Vitória. Vitória. né? Infelizmente o Bahia não conseguiu alcançar Bahia também. não conseguiu. Eu acho que é um time que merece. Mas eu acho que aos poucos, por vias tortas, né, a gente vai redesenhando o mapa do Brasil em termos futebolísticos. Né? O Nordeste não pode ficar com pouco. Jamais. Nós tínhamos o Esporte, um time na Série A. É Agora verdade. vamos ser 3 o ano que vem. Já é melhor. Já melhora. E Melhora. vamos ver se sobe mais um bocado, né? Tomara. Olha, muito obrigado. E na semana que vem a gente vai de novo, entendeu? Verificar se essa sua profecia vai dar certo ou não, E hein? eu creio que com tudo já definido. Os vascaínos estão tudo contra você, viu? Não, eu me encontro aí e falo assim, como é que você fala um negócio daquele? Mas é a verdade, a gente tem que falar, né? Eu tô aqui para analisar, não para torcer, então. Tá certo. Bem, o Tribuna Livre volta já já. E aí nós vamos falar de música. Tribuna Livre está de volta e agora vamos falar um pouco sobre música, mas música da juventude, né? Temos aqui, né, o nosso amigo Ramiro, né, a Júlia, né, que organizaram, né, esse movimento, Encontro de Músicos da Juventude. Aconteceu no dia 14 de novembro, lá em Sobradinho, né? E me parece que foi um sucesso absoluto, né? Mas o que... Sejam bem-vindos primeiro, né? E em que consiste esse encontro, de onde surgiu, como é que é essa... Bom dia a todos, né? Bom dia, deputado. Esse encontro, ele surgiu de um... Assim, na verdade, a gente tem um grupo lá chamado Semeando. E Tô vendo, tá bem aqui no seu pescoço. Ó. Esse grupo, então, que sentiu essa necessidade de levar a música para o povo, né? E aí, em 2012, a gente participa da paróquia Nossa das Graças, conversamos com o padre que estava responsável na época, né? Que era o padre
Renato, e ele então pediu que a gente montasse um projeto. Aí nós fizemos um projeto, né? Apresentamos esse projeto, foi aprovado, né? Graças a Deus, junto com os jovens, né? Porque na verdade nós somos jovens um pouquinho mais experientes. E Jovens tios. aí junto com os jovens nós Principalmente o Ramiro, né? Aí nós juntamos, né, os jovens e montamos esse projeto. Em 2012 nós fizemos o primeiro, MJ, e a cada ano, né, a gente está aprimorando mais. Entre uma banda e outra também, a gente teve uma equipe de animação. Os jovens ensaiaram teatro, danças. Foi muito bacana, né? E me diga uma coisa, é só da Igreja Católica ou é aberto a todas as denominações religiosas que queiram participar? É aberto para todo É mundo. aberto. Aberto para todo mundo, É. né? Aliás, como é o ensinamento do Chicão, né, lá do Vaticano, né? Que a gente tem que abrir para todo mundo, né? Não, e a ideia é essa mesmo, a gente Pessoal, está o Chicão aqui, é claro, com todo o respeito, né, o nosso chegado, Papa o nosso Francisco, Papa né? chegado. É, o nosso Papa chegado, né? É verdade. Tem que entrar na comunicação aí de acordo com a juventude, assim que eles falam, né? verdade, E é uma é forma verdade. de realmente a gente estar mais próximo, né? Isso eu acho que não é desmerecer, não, muito pelo contrário. É dizer o quanto ele é amado e querido por todos nós, né? Mas, Ramiro, não é o fato. Parece que seu time foi campeão, é verdade? É. Fala aí, pode falar agora, seu Timão, time. Corinthians. Timão, né? Ah, não, Você agora, gente. meu irmão. Meu irmão, né? Tamo junto. É por isso, o homem está mais satisfeito que pinto no lixo, rapaz. Depois que... E o pior, né? Não basta ser campeão, tem que meter C no São Paulo, Tem né? que ter sido São Paulo. Esse encontro de músicos da juventude já está planejado para o ano que vem também? Está planejado para o ano que vem. Sim. Nós estamos aí, queremos até agradecer muito a sua ajuda lá, deputado, isso que eu porque queria dizer. a gente conseguiu umas tendas e deu uma chuva danada, né? Aquela chuva. Então a tenda foi bem-vinda. Nossa, Se não tivesse super a tenda, bem-vindo. os garotos iam morrer afogados. Então a gente agradece muito a ajuda, principalmente A Sejus Da Sejus. também. A Sejus, a Administração administração de Regional do Sobradinho, Sobradinho. né? Sobradinho, que ajudou a gente nessas tendas. E a gente fez, como dizem, desbravamos esse projeto lá com a Garra. Garra e coragem. Os garotos realmente participaram mesmo, dançaram, fizeram teatro, nós tocamos, as bandas se revezaram, tivemos muita coisa boa, né? Além da entrosação, porque a gente foi para o meio da rua. O ideal é ir para o meio da rua, sair de dentro da casinha e ir para o meio da rua, falar um pouquinho de paz, de unidade, de O Deus. tanto que a E a gente está música é o melhor precisando. instrumento, né? Sim, a música toca até o mais profundo coração. Eu duvido que ninguém goste de música. Cada um tem seu estilo, mas todos gostam de música, não é É verdade? verdade, é verdade. A música muda a alma, né? Aliás, você acha que você veio para dar entrevista? Não, eu vim tocar. Você veio tocar, trata de se preparar aí, entendeu? Aí nós vamos ter uma voz maravilhosa aqui, né? Eu só toco. Você só toca, né? Mas me diga o nome das bandas Isso, que eu tiveram queria lá. dizer. A gente teve a Dom Sublime, Dom Sublime, isso. Nós tivemos também a Eterna Misericórdia, Eterna Misericórdia, Providência do Céu, Providência do Céu. que a beleza, hein? Semeando, que é a nossa, Semeando. a gente organizou e participou também. Aham. E tivemos assim um carinho especial de um cantor, né, aqui de Brasília, que é o Francimar Costa. Ah, tá. Muito bom, uma pessoa assim especial para nós, né, que tem nos apoiado desde o primeiro também. Esperamos tê-lo no próximo encontro com o seu Com convidado. certeza. E o próximo já tem data ou ainda é... Agora nós estamos justamente fazendo essa analogia para ver se a gente consegue É um ajuste. colocar num lugar onde tem um pouco menos de chuva, né? Uma época né? Mesmo assim a gente vai precisar da tenda, viu? Tá certo. Você não vai escapar, não. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos assim coroar o Tribuna Livre dessa semana, terminando com música? Vamos sim. Então, antes eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né, que nos honra aí com sua audiência e com sua paciência. Agradecer a vocês, né, e o encerramento é de vocês. Amém. nós é que agradecemos de coração a oportunidade e o apoio. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei
não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei